As vantagens essenciais é o resumo que a tecnologia BIM nos fornece. Ok. Ao utilizar o BIM, a tecnologia BIM, a gente acaba obtendo tantos os dados das obras de uma forma muito mais resumida. O BIM passa assim uma falsa ideia que BIM é um 3D melhorado. Não, na verdade eu acho que nós podemos fazer 3D até no AutoCAD, podemos fazer 3D no SketchUp, podemos fazer 3D com softwares como 3D Max, Blender e outros. Olá pessoal, bem-vindos ao Aqueus Podcast. Hoje vamos falar sobre um tema muito prático, o nosso dia a dia aqui na Ângelo. Por isso, o tema que a gente escolheu para o dia de hoje é BIM, o segredo por detrás de projetos eficientes e sem erros. Para se debruçar sobre esse tema, nada melhor do que convidar mesmo já aqui os nossos colaboradores, onde hoje nós temos o arquiteto Eliseu Chimba e o nosso engenheiro Lourenço Vandone. É muito bom em decorar nomes. Pois é, hoje vamos ter uma conversa então assim, como sempre, de forma descontraída, né? De maneiras a falarmos um pouco sobre o nosso dia a dia. Assim, de forma muito generalizada, questões de BIM versus ACAD. Nós aqui na Ângelo, até o ano passado, trabalhávamos apenas com CAD. Né? Temos alguns programas BIM, como o SAIP-CAD, que são usados mesmo para fazer cálculos estruturais e também redes técnicas, mas a nossa base toda era em CAD. Nossos desenhos principais para projetos, desenhos técnicos, a gente usava AutoCAD. Nós, nesse momento, até o ano passado, estávamos a usar a versão 2025 do AutoCAD. Então, os projetos todos passavam por AutoCAD. A gente fazia... A gente está aqui como trabalho em rede. O mesmo projeto vai ser elaborado inicialmente por arquitetos, que vão ter o auxílio dos desenhadores, e depois passa para a fase mais técnica, onde tem os engenheiros a fazerem as especialidades, né? Estamos a falar de hidráulica, projeto de eletricidade, projeto de estabilidade, estruturas. Então, a nossa filosofia era, temos um ficheiro inicial que a gente transformava num XREF, né? Que seria, no caso, uma planta base. E todas as especialidades trabalhavam por cima desta base, né? Pois sempre nós temos a obrigação, depois de passar para compatibilização. Né? Muitas das vezes, na fase de compatibilização entre as especialidades, havia sempre algumas falhas, alguns erros, né? E como nós também somos já amantes do BIM, estamos há algum tempo já assim a meio gás a trabalhar com BIM, mas não usávamos exatamente como tecnologia BIM. Usávamos os programas BIM para a elaboração de 3D, imagens renderizadas. Então, decidimos abraçar o BIM de forma mais efetiva, né? Para fazer projetos mesmo no BIM. Tem sido muito desafiador, porque temos aqui na equipa, né? Nem todos os técnicos têm habilidades com BIM, uns têm mais habilidade do que os outros. Então tem sido um Deus nos acuda. Né? Essa transição está sendo muito, muito desafiante. Mas como nós somos jovens, estamos aqui com sangue nas veias a correr de forma esquentada. Gostamos de desafios, abraçamos esse desafio e por isso hoje estamos aqui para dar mais ou menos o nosso parecer, o que a gente está sentindo fazendo essa mudança. Então, iria começar já a pedir ao nosso arquiteto Eliseu Chimba que se apresentasse. Né? Boa noite.
Eu sou o arquiteto Eliseu Chimba, como já fui apresentado. Eu trabalho com software BIM já há um tempo, nesse caso o Revit, e para mim é um prazer estar aqui para falar a respeito desse assunto que é muito importante e estamos aqui para dar o nosso melhor a respeito. Pois é, uma apresentação muito rápida. Engenheiro, como é que está o engenheiro? Lourenço Vanduni é o meu nome. Como é que está, engenheiro? Só para saber como é que está. Estou muito bem, graças a Pois Deus. é, faça uma apresentação exaustiva, uma que seja assim mais apelativa também, né? Bom, uma apresentação apelativa. Sobre isso aí, claro. Sim. Sobre mim, é mais falar de engenharia no sentido literal da palavra. Pois é. Trabalhando com o CIPCAD, nesse caso, para o dimensionamento estrutural. Quando começamos a usar o CIP, não usávamos exatamente como o arquiteto acabou de frisar, como tecnologia BIM. Nós tínhamos o tesouro, mas não sabíamos como aproveitar. Então, a implementação da BIM aqui na Angelus ajudou-nos a conhecer mais, a saber trabalhar a equipa, e é isso que nós vamos tentar transmitir hoje, como é que foi o processo de transição desta tecnologia. Pois é, muito bem. Das nossas investigações feitas, nós apuramos que cerca de 70% dos atrasos em obras normalmente advêm de falhas nos projetos, né? Conosco também já aconteceu várias vezes, né? Nós somos humanos, também erramos. Uma outra vez a gente esquece de adicionar um elemento de arquitetura ou de uma especialidade no mapa de quantidades e acaba às vezes, né, criando um retrabalho ou criando alguma dificuldade na fase da obra. Já imaginou? Tens uma obra a ser construída por um empreiteiro muito rigoroso, que ele, dada a tarefa, não está no mapa de quantidades. Por mais simples que seja a tarefa, quando essa tarefa é adicionada, normalmente eles tendem a adicionar nos trabalhos a mais. Acaba sendo um elemento negativo, né, para a construção, que é essa questão dos trabalhos a mais. Pois é, então, eu queria saber, assim, de forma muito pessoal e de forma também generalizada, não só no contexto Ângelo, mas num contexto mais geral, né? Quais são, o que é na verdade, né, o BIM, para quem vem do AutoCAD, né? Que diferenças é que sente assim a priori quando migra para o BIM? Bom, o BIM, como muitas pessoas já sabem, né? O BIM é modelo de informação de construção. E especificamente para quem vem do AutoCAD, é sempre uma transição. E uma transição sempre é um processo que, digamos, é um processo que requer algum esforço, né? Porque eu, pessoalmente, falando sobre BIM, eu costumo chamar que é uma espécie de uma construção em miniatura, porque migrando do AutoCAD para o BIM, eu começo a perceber que mesmo no desenho nós cumprimos à risca alguns detalhes de construção que são muito importantes, porque digamos, a própria tecnologia ou a metodologia BIM já entende esses elementos construtivos da maneira física e natural mais possível, ou da maneira mais realista possível. A partir né? da Então, utilização dos elementos, dos materiais, né? Construtivos. Exatamente, os elementos construtivos em si, mais que os materiais. Então, é um desafio, né, para quem faz os projetos em AutoCAD, e também é um processo, uma metodologia que traz muitas vantagens, desde o tempo de execução do próprio projeto, desde a informação do próprio projeto, porque nós temos, o BIM é um modelo completo daquilo que é o projeto, desde informação, modelagem e outros elementos de análise. Pois é. Então, quer dizer que o BIM, na realidade, não é só 3D. Não. Porque O BIM passa não a ser uma é... falsa ideia
que BIM é um 3D melhorado. Não. Na verdade, eu acho que nós podemos fazer 3D até no AutoCAD, podemos fazer 3D no SketchUp, podemos fazer 3D com softwares como 3D Max, Blender e outros softwares que não são BIM. Já agora, quais são os programas BIM mais conhecidos, né? E quais são os programas de arquitetura que usa-se muito também aqui no nosso mercado angolano, que não são BIM, mas são programas para arquitetura, para construção, programas de 3D? Bom, projetos de arquitetura que não são BIM, eu começaria por citar projetos como... programas, né? No caso. Programas como AutoCAD 2D e SketchUp. Civil 3D também, né? Não, Civil 3D é, né? SketchUp e alguns programas também que não foram, digamos, produzidos especificamente para arquitetura, mas que também são usados em arquitetura, como Blender, né, para a produção de modelos 3D e por aí fora. Exatamente. Agora, então, estamos a falar, acrescentando, SketchUp, um programa de 3D, um programa para desenho livre, né? Exatamente. Mas não um programa BIM. Não, apesar que também se pode fazer desenhos em 2D a partir do layout e tal, mas não é BIM. Exatamente, mas não é BIM, porque não tem a parametrização Exatamente. dos elementos, né? Acaba sendo essa questão da parametrização um dos grandes pilares do BIM. AutoCAD, em certa parte, é BIM, um AutoCAD super completo, né? Acaba sendo BIM, também gera informação, né? Mas os mais famosos, quais são os programas mais famosos? Bom, eu acho que os programas mais utilizados BIM para projeto, eu citaria o Archicad, o Revit arquitetural também. E outros programas de engenharia que talvez o engenheiro podia aqui frisar melhor que eu. Exatamente. Então, quais são os programas engenheiros que... Bom, para nós da engenharia, o programa mais essencial que nós aplicamos o BIM é o CIPCAD. O CIPCAD facilita bastante, porque aquilo permite não só detectar os erros, quando trabalhamos com a tecnologia BIM, permite não só detectar os erros antes mesmo da fase de execução da obra, porque a modelagem em si, ele já parametriza como ficarão os elementos das obras, como se fosse uma construção virtual de cada etapa. Exatamente. Então, aquilo vai mostrando como é que vai ficar os elementos, como é que vão ficar interligados, e permite-nos detectar os erros antes mesmo da fase de execução da obra, que é quando nos leva a economizar muito mais, seja nos custos ou no tempo de execução da obra. Pois é. No fundo, também acrescentando aqui, os programas que usam tecnologia BIM, né, no fundo, funcionam como... Tem alguns elementos que nos alertam já, né? Que elementos não vão casar, não vão estar ajustados ou adequados. Que não foram aplicados da forma correta. Pois é, né? Mas para isso, mesmo com programas BIM, há o desafio de se trabalhar de forma BIM. Porque eu posso citar, existem muitos casos que a gente pode usar um programa que seja BIM, mas não está a trabalhar como BIM, né? Eu me lembro Revit, né? Eu, por acaso, comecei a usar o Revit em 2005, 2006, por aí, né? E o Revit estava a transitar também para o BIM, porque era Revit Building. Antes, depois passou para Revit arquitetural. Para Revit, quando a Autodesk comprou o Revit, né? O Revit mudou de Building para um programa BIM. Então, quando houve essa mudança, né? Eu usava simplesmente o Revit para fazer 3D. Então, para mim não havia nenhuma diferença entre usar um pavimento como laje, né? Se você quer trabalhar como BIM, não basta visualização. Isso tem sido, por acaso, um assunto que eu tive a discutir aqui com o Eliseu, porque ele disse que os colegas nessa fase ainda estavam a dizer muito dessa forma, que o importante é o que vai aparecer. Se for o que vai aparecer apenas, você vai usar para uma laje, né, uma laje de piso, né, vai usar um pavimento. Ele vai ter exatamente a mesma visualização, mas do ponto de vista quantitativo e de parametrização, o programa em si vai entender que aquilo é um
pavimento, terra de piso. Não vai entender como uma laje entre pisos. Faz muita diferença nas tabelas, porque ela vai associar essa informação a um elemento que não é o elemento que na realidade se quer. Queria aqui que falasse um pouco disso, né? Bom, eu também já utilizei muito o Revit para fazer desenho 3D. Eu acredito que há muita gente que me conhece, arquitetos, engenheiros, qual eu já prestei serviço para fazer renderizações e imagens de seus projetos. Bom, no entanto, nesse processo todo, eu já usei muito o Revit para fazer esse tipo de modelagem em 3D. Só que, na verdade, o BIM não é apenas a modelagem, né? Eu costumo dizer que a cereja do bolo é a informação, né? Porque no BIM nós não temos só o modelo, mas temos a informação. Uma informação que é precisa e que está totalmente vinculada a cada elemento do modelo. Né? Então isso é que faz toda a diferença. Por exemplo, o arquiteto estava aqui a falar sobre esse assunto que é a maneira de modelar, né? Como é que nós consideramos, como é que nós fazemos. Há arquitetos, há estudantes de arquitetura, porque eu acho que é bom falar isso também, porque nós vamos ser visto muita gente. Sabe, há pessoas que dizem assim, olha, o Revit já te dá os cores, você faz só aquilo e já está. O que acontece? As pessoas ainda tentam trazer uma ideia de que o BIM é uma coisa muito simples de lidar, mas eu não vejo dessa maneira, eu não vou nessa perspectiva, né? A praticidade não é sobre fazer uma coisa muito rápida, mas... Ou de forma simples, né? Exatamente, de forma simples, mas de fazer uma coisa bem feita. Bem feita. Exatamente, porque existem processos também. Exatamente. Existem processos, é preciso ter uma configuração precisa. E para fazer um projeto bem configurado em Revit, acho que cada qual seja o software, BIM, no caso, você tem que ter uma noção de construção. Como é que você vai organizar os materiais, como é que você vai configurar as suas paredes, o que é que você pretende com cada elemento do projeto. Se o projeto tem paredes diferentes, você tem que saber configurar, tem que conhecer os materiais, os processos, as camadas, o que é que vem depois de quê. E se você não leva tempo a, digamos, padronizar, organizar esse elemento no teu projeto, você praticamente está a fazer uma simples modelagem, porque você não consegue também ter uma informação precisa daquilo que é o teu projeto. Então não consegues ter quantitativos certos, realistas, exatamente, não consegues ter a informação necessária que vai dar sequência ao projeto. Porque o objetivo do BIM é esse, né? É você começar um projeto na arquitetura, porque tudo começa aqui, né, com os arquitetos. Você faz o projeto e você tem que ter um elemento preparado para que esse elemento possa ser feito sequencialmente pelas outras disciplinas, né, que são, ou pelos outros especialistas que vão implementar as outras disciplinas no projeto. Em resumo, o que o arquiteto acabou de dizer é que o BIM depende muito mais de quem passa a informação para o programa, porque a informação que o programa nos transmite é resultado daqueles dados do nosso conhecimento, exatamente. Isso, por acaso, também acontece muito com os programas de engenharia. Muito. Por quê? Porque, por exemplo, no CIP, falo do CIP porque é o programa que mais uso no dia a dia. O CIP, ele, por mais que tu coloques um dado, um pilar qualquer, uma viga, que tu não especificas a informação concreta, ele vai te dar resultado. Se tu não saberes, não tens domínio daquilo que você quer de concreto, tu não vais conseguir discutir com o programa se é mesmo aquilo que você precisa, que a obra necessita ou não. Então é muito importante o instrutor ou o executor, quem passa a informação no programa, projetista, no caso, né? Projetista, ter domínio daquilo que ele quer receber e da informação que ele passa para o programa. Exatamente, porque se a gente passar informações de forma errada, vamos obter também resultados errados. Né? Se nós não tivermos conhecimento, aceitamos aquele resultado porque na nossa mente só está que o BIM já dá. Exatamente. Dá, está certo. Isso até me leva a uma questão que eu já ouvi isso do engenheiro, porque ele dizia que há muitos engenheiros que usam o CIP-CAD
e só usam os resultados, né? Eles colocam o modelo aí e lançam tudo e está calculado. Mas ele disse que há a possibilidade de você fazer, digamos, uma gestão daquilo. Há a possibilidade de, se você tem um conhecimento de engenharia, né, você consegue passar informações no projeto, aliás, no modelo ou no programa, que podem simplificar, né, aquilo que é a própria estrutura, digamos, se for o caso do projeto. Isso também ajuda a otimizar os custos e por aí fora. Então, o programa está, digamos, configurado na engenheiro para dar resultados que funcionam. Mas um engenheiro com conhecimento pode simplificar, pode otimizar os custos. E também funciona. Mais vantagens Exatamente. daquilo que é o programa. Sim, usar o programa em si como um facilitador para a obtenção de informação em tempo real, que a maior parte das vezes é muito difícil. Né? Temos uma informação na fase de planeamento que já nos dá uma espécie de resultado daquilo que a gente espera da obra. Né? Então, essa questão dos resultados acaba sendo muito importante. Né? Por isso, meus caros, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Adcast Podcast. E me esquecendo já de pedir aos nossos internautas para deixarem o like, se inscreverem nas nossas plataformas digitais, como YouTube, Apple Podcast e o Amazon Music, porque nós temos o nosso podcast a passar também nessas plataformas de áudio, de vídeo, como YouTube e Facebook também. Meus caros, estamos a falar de um tema muito apelador, muito prático, né? Estamos aqui também com os nossos arquitetos e engenheiros, que são colaboradores diretos da UANJ, né? Então, estamos a tentar passar aqui a nossa visão daquilo que é essa fase que estamos a viver, que é a migração do CAD para o BIM. Quais são as vantagens que estamos a sentir, né? E quais são também as desvantagens, né? Do ponto de vista aqui da engenharia, né? O engenheiro tem trabalhado na disciplina de hidráulica e estrutura, né? Aqui também devia estar o engenheiro Bandeira, que é o nosso eletrotécnico. Mas da tua visão, né? Do ponto de vista de vantagens, que tipo de vantagens é que sentes assim diretamente? Bom, diretamente para a área da engenharia, as vantagens essenciais é o resumo que a tecnologia BIM nos fornece. Okay. Ao utilizar o BIM, a tecnologia BIM, a gente acaba obtendo tantos os dados das obras de uma forma muito mais resumida, porque a posterior de termos os cálculos todos feitos, o mesmo programa nos fornece tanto o mapa de quantidade, nos fornece a quantidade de varões, a quantidade de betão, até a superfície que vai ser coberta, nesse caso as cofragens, quantas cofragens vão ser necessárias. Isso ajuda a dinamizar muito o tempo, que acaba transformando o BIM não só 3D, mas também 4D, 5D, 6 ou até 7D. Quando digo BIM 4D, me refiro para além, porque o BIM 3D nos dá a modelação e informação. Sim. O 4D já engloba o tempo. Aí estamos a falar já também da questão mais virada ao planejamento de obra, gestão de timings, né? Sim, exatamente. E o 5D engloba não só o tempo, mas também o custo da obra, a sustentabilidade no 6D e o ciclo de vida útil da estrutura, o 7D. Sim, essas são as 7 dimensões do BIM. Estamos já muito avançados aqui, agora o projeto tem que sair já com 7D. Antigamente ainda estão com 3D. O 7D. Aqui na hoje nós já estamos com 7D. Então ver aqui o nosso engenheiro. O 7D já é para a área, usa-se mais na área de construção, para quem está fazendo construção, gestão. Direção de obras, gestão de obras, exatamente. Mas vamos falar mais do planejamento e da parte que tem a ver com a documentação, né? Essa vantagem de podermos ter, né, de forma automática, digo mesmo automática, porque assim a gente põe a informação de forma automática através da modelação ou do pré-dimensionamento, a gente obtém já mapas de quantidades, né, uma memória de cálculos, por exemplo. Sim. Queria que o Jair falasse um pouco disso. Sim, a memória de cálculo
é resultado daquilo que o programa nos deu. Ele vai nos fornecer essa memória do cálculo. Então, não só a memória do cálculo, né? Também as verificações dos cálculos todas aparecem. Vão ajudar-nos a gerir o tempo, porque eles vão não só vão nos dar os desenhos em pormenores, que vão nos ajudar a representação do diagrama e das vigas todas, como é que eles vão se comportar ao longo do tempo, e vão nos dar praticamente eles vão nos dar um resumo daquilo que anteriormente se fazia manual, que podia levar 2 meses a se fazer, a se elaborar, a se verificar. O programa nos dá automaticamente, e atualmente nós só precisamos com o conhecimento que nós temos, fazer as verificações e análises para ver se está nos conforme daquilo que nós precisamos e solicitamos para o nosso projeto. Então, é mais ou menos isso. Acaba tendo muitas vantagens quando se usado da melhor forma, com conhecimento e sabedoria. E a obra tem a probabilidade de existir erros em obras é muito reduzido. A probabilidade de existir erros nos cálculos também muito reduzido. Sim, porque a informação, quando transmitida corretamente para o programa, ele resume toda a parte difícil da projeção de cálculos e tudo mais, ele já nos dá. Muito bom. E também aqui, de forma adicional, aqui é a questão também da compatibilização. Já imaginou você fazer um projeto, né, onde o programa, de forma automática, já entende que a viga não pode ser atravessada por um cano, por uma tubagem, né? E o próprio programa em si reprova, não aceita que se adicione essa tubagem em detrimento de se furar uma viga ou de passar uma tubagem de drenagem de águas negras, por exemplo, né? E tem que contornar a viga, né? Tipo, o próprio programa em si já te ajuda, já te dá soluções, já vai calculando as inclinações de forma automática, de maneiras que esses elementos, né, funcionem na prática, né? Porque ele já percebe, pelo tipo de elemento que a gente vai adicionar no desenho, né, qual é a sua utilidade, qual é a sua utilização na fase de exploração do edifício. Então acaba sendo uma mais-valia, né? Está sendo, assim, difícil para nós, isso a gente tem que admitir, mas é algo conseguível. Nós estamos a conseguir, cada dia matamos um leão, como se diz na gíria, e temos conseguido, sim. Já temos 2 ou 3 projetos que foram feitos totalmente em BIM. Nós, nesse momento, estamos a trabalhar num projeto muito grande também, que não adianta ainda divulgar o nome, por ser um projeto que ainda está em curso, onde nós estamos a trabalhar totalmente em BIM, né? Está a ser o nosso grande desafio nesse momento, mas estamos a conseguir. Arquiteto, fora da precisão extrema, né, que esses programas BIM, tanto Archicad ou Revit, ou outro qualquer programa BIM nos oferece, do ponto de vista da projeção de edifícios, quais são as outras vantagens, né, que o BIM nos oferece? A falar sobre o BIM, eu tenho que especificar que quando estamos a ligar esse assunto a projeto, eu vou falar especificamente do Revit, que é o que eu uso. Então, eu acredito que, fora as questões que mencionou, um dos elementos muito importantes e que o BIM nos dá muita vantagem nesse caso, usando o Revit, é a possibilidade de alteração. Como arquitetos, nós entendemos que os projetos têm um curso que, mesmo às vezes de serem projetados, bem pensados, tem sempre alteração, que vão decorrendo, por vezes no decorrer da obra, às vezes até antes da obra. Sim. Um projeto que já foi decidido ainda acaba por receber outras... Pode mudar de opinião. Exatamente. Então, eu acho que nesse aspecto o BIM é genial, porque nós conseguimos fazer as alterações muito mais rapidamente
e uma alteração que nós fizemos em um ponto acaba abrangindo todo o projeto e todos os elementos que estão ligados ao projeto, desde modelagem, desde informação e por aí fora. Pois é. E essa, desculpa acrescentar, e essa é a nossa principal vantagem na nossa migração do AutoCAD para o ferramentas BIM, porque sim, você alterava no projeto de arquitetura, depois tem que alterar na hidráulica, depois tem que alterar na estrutura, depois tem que alterar... Tem que rever de mapas de quantidades. Acabava sendo uma trabalhar como se a gente tivesse fazer um retrabalho, trabalhar 2 vezes na mesma coisa. Exatamente. Então eu entendo que no ato da modelagem requer uma atenção muito redobrada, as coisas têm que estar alinhadas, mas uma vez feito, as alterações são correspondidas em muito menos tempo. Isso é muito bom, né? Daí, isso acaba, essa velocidade em si, acaba interferindo diretamente naquilo que são questões financeiras. Né? Porque se a gente tem um projeto que duraria 3 meses, a gente conseguir fazer com pelo menos 30% menos, a menos de tempo, com tempo a menos, né? Nós estaremos a falar que um projeto que duraria 3 meses, a gente faria em 2 meses. Quer dizer, queríamos ter mais um mês para estar a pensar em outros projetos. Então, tem inúmeras vantagens trabalhar com BIM. Né? Para quem está receoso, penso que ainda é cedo, ainda há muito tempo para se fazer essa migração. Faça a migração, porque existem muitos elementos, muitas vantagens e muito a se ganhar. Né? Muito bom, muito bom. Mais uma vez aqui pedi os nossos internautas para nos seguirem nas nossas páginas, deixarem o like e ficarem atentos aos nossos próximos programas. Né? Nós estamos disponíveis aqui no nosso podcast Arqueus 2 vezes em cada mês, né? E durante as semanas nós vamos postando alguns cortes daquilo que são os vídeos que a gente faz, né? Muito bom. Assim, do ponto de vista real, um caso real, né? Como é que é gerir o pessoal? Porque aqui os nossos colegas também são os coordenadores de projetos. Né? Como é que é gerir o pessoal, os outros colaboradores? Há colaboradores, nós recebemos aqui colegas que não tinham ainda contato com o BIM, que eram só desenhadores AutoCAD, né? Como é que está a ser essa intrusão entre quem domina CAD e quem não domina CAD? Agora até tá mais razoável. Lembro que no início, quando começamos, aquilo era o ficheiro IFC que exportam do Revit para mandar para o CIP. Aquilo como o arquiteto já frisou desde o início, né? Aquilo é uma viga que está aparecendo no lugar da parede, onde tinha aqui uma parede, aparece um outro pilar e tal. Aquilo, tecnologia bem como já reconhece, e o pessoal do Revit às vezes não tinha o domínio, assim, não sabia como constituir um projeto enquadrando os seus respectivos elementos onde devem ser enquadrados. Ao invés de usar um pavimento, onde tem que um pavimento, usar uma viga ou um outro elemento. Não, no caso, há pessoas que, em vez de usar uma viga, né? Se às vezes o elemento é uma viga, ele pode usar uma parede. Sim. Dá uma altura na parede. Exatamente. Às vezes até uma viga. Às vezes até as paredes também são usadas para substituir pilares. Né? Uma parede assim já está. E quando manda para o CIPCAD, ele vai falar, olha, aí tem um pilar. Não, tem uma parede. Na realidade, se ele usou um pilar nesse caso, né? Assim, as características de um pilar para fazer a parede, ele, enquanto na representação tridimensional, aquilo parece uma parede. Mas quando coloca no CIPCAD, aquilo vai parecer que é um pilar com aquela dimensão de uma parede. Exatamente. Mas felizmente estamos já a superar essas dificuldades, estamos a correr, estamos a caminhar para um bom caminho. Eu aqui como CEO, né? Um dos grandes desafios que eu tive é definir primeiro aqueles que vão ser os coordenadores desse projeto, né?
aqui, nós tivemos que escolher o Eliseu porque ele trabalha mais tempo com isso, tem mais capacidade. Então, acabou sendo já o nosso embaixador Revit do BIM aqui no escritório, né? Para tentar facilitar, né? De maneira que os outros colaboradores vão ver nele também alguma inspiração, né? Tentarem seguir. E capacitação contínua. Capacitação contínua é importante em tudo, não só no Revit, na forma como a gente lê os projetos, né? A forma como a gente trata em si todas as tarefas a nível da empresa. Devemos sempre ser capacitados, sempre procurar por melhorar, né? Eu tenho sempre o foco e a mente assim aguçada em resolver problemas. A ideia é sempre melhorar cada dia. É como na Fórmula 1. Né? Antes, trocar um pneu na Fórmula 1 levava mais de 1 minuto. Hoje em dia, troca-se em poucos segundos, muito poucos segundos. Então, isso só foi possível com dedicação, treinamento e aperfeiçoamento. Temos sempre que estar disposto a revisar, mesmo quando já é o nosso dia a dia, temos que melhorar os processos. Né? Muito bom, muito bom. Vamos agora passar aqui, né? Estamos já na parte mais final. Então, uma questão assim que sei que muitos internautas ficam na dúvida: qual é o software BIM mais acessível? Falamos aqui de dois, inicialmente, que é o Archicad e o Revit. Né? E queria ouvir a vossa opinião, né? O arquiteto era saber se é Archicad ou Revit, e da parte do engenheiro eu punha o Robot ou o SciPCAD. Bom, entre o Archicad e o Revit, o software mais acessível é o Archicad. Okay. O Revit eu penso que está por aí nos 380, quase $400 mensais, enquanto o Archicad está quase 300. Do ponto de vista financeiro, o Archicad acaba sendo... O Archicad é mais acessível. Okay. E daquilo que é ambiente de trabalho, né? Bom, a respeito dessa questão, eu já subentendi a pergunta. A respeito dessa questão, o Archicad é mais intuitivo, né? Porque é um software, eu penso que foi criado especificamente para arquitetura. Então, digamos, ele tem uma aparência assim mais simples e as pessoas tendem a... Mais SketchUp, né? Exatamente. Simples, mais leve, mas também já ouvi que a última versão está a se tornar pesada. Talvez porque agora eles começam a implementar elementos e propriedades que achavam necessárias e no final das contas os programas ficam todos iguais, todos pesados, todos caros. Cada vez é exigir mais das máquinas. Exatamente. O Revit tem uma interface mais complexa. Eu digo mais complexa, mais exatamente, né? AutoCAD, acaba sendo então familiar, exatamente. Familiar, exatamente. Então é mais ou menos isso. Não, fora que o próprio Revit em si, como eu disse no princípio, antes chamava-se Revit Building. Quer dizer que acaba sendo o programa ideal para a construção de edificação. Exatamente. O Archicad é mais virado para a arquitetura, né? Embora que nesse quesito o Revit já fez grandes avanços, né? Hoje em dia nós temos não diria acabamento final a nível de projeto, mas tipo o grafismo em si, que o Revit vem nos apresentando a cada ano que passa, tem melhorado bastante e hoje em dia já bate de frente com o Exatamente. Eu acredito que os dois estão... com os dois programas conseguimos fazer coisas semelhantes, né? Embora por caminhos diferentes, porque os programas são diferentes, os produtores são diferentes, mas, como já disse, conseguimos ter resultados muito parecidos. Engenheiro. Bom, SciPCAD ou Robot? Eu foco mais para o SciP. Sabias que tem uma versão SciPCAD para arquitetura também? Para arquitetura? Sim. O completo tem uma versão para arquitetura.
Nós estamos a falar mais ou menos de 50 mil paus em dólares. E, bom, na verdade, eu escolho o SAIP por quê? Porque a parte difícil que pode parecer difícil do SAIP é só o conhecimento. É só. Mas a interface do CIPCAT também é bem diferente. Bom, o CIPCAT é o que para mim, né, que já sou da área, não é um bicho de 7 cabeças, é o mais acessível para mim, nesse caso. Se calhar alguns que não têm o uso constante podem ver diferença e tal, mas aí para mim até é muito mais específico, porque aí já vem instalado, vem as instruções, às vezes, de como usar, vem onde encontrar isso ou aquilo, e aí acaba sendo muito, muito mais acessível. A parte difícil é ter o domínio daquilo que você quer, saber como se faz para conseguir transmitir a informação correta no programa, só isso. Okay. Pois daí ele te ajuda a se ajudar. É só escorregar. E também o CIPCAT acaba sendo um programa, por ser muito antigo, também um programa de cálculos muito antigo, porque ele é baseado em SAP, ele acaba tendo já uma comunidade muito grande. Então, já há geradores de preço, as normas já estão todas incorporadas, ele praticamente atualiza os preços de forma anual, mesmo para Angola, se for então para a Europa e para os outros países mais desenvolvidos, aquilo é em tempo real, né? Eles trabalham já com os preços reais. Mesmo que em Angola também os preços são muito ajustados, porque ele tem um gerador de preços. Tem. Que acaba facilitando nessa questão dos orçamentos. Exato. Vai definir já, tipo, para cada X metro quadrado de tarefa, que tipo de tarefa vai ser feita, quanto de mão de obra vai se precisar. Tipos de materiais, Tipo que ele de também material, fornece. pois é. Vaso sanitário, louça sanitária, ele tudo dá. E dá já tem o por respectivo- marca, né? sim, por Marcas, o fichas respectivo técnicas. preço, sim. E aquilo facilita muito na hora de gerar os custos da obra e calcular a obra em si. Exatamente. Então, acaba sendo uma mais-valia, né? Trabalhar com esses programas que já têm, que já são assim mais conhecidos, porque já existe uma comunidade em si, existem fóruns também, onde as pessoas vão trocando ideias, e isso facilita muito, né? Cá na banda em Angola, qual é a vossa percepção a nível do uso do BIM? Não como 3D, como BIM, propriamente dito. A nível da arquitetura, eu digo que antigamente isso nem se via. Eu acho que as pessoas usavam Revit e os outros programas para fazer um projeto como se estivessem a desenhar de qualquer maneira. Eu lembro que até antigamente eu usava textos manuais, eu escrevia o nome dos materiais e tal, assim, num programa como se estivesse a fazer genericamente. Yeah. Mas atualmente os escritórios de arquitetura já começam a investir mais, já começam a pesquisar mais. As pessoas estão sempre a fazer viagens para formações e posteriormente capacitar o pessoal, os seus ateliês. Então, embora não se nota muito, mas as pessoas que estão dentro do assunto já começam a perceber que isso é uma tendência e que é uma coisa que daqui a algum tempo vai ser totalmente, digamos... Para mim, na realidade, BIM não é uma tendência. Né? O BIM já é a nova linguagem. Bom, é a nova linguagem, mas estamos a falar da nossa realidade. Né? Nós não podemos também querer correr e dizer que nós já estamos a usar o BIM como está usando no Brasil, nos Estados Unidos, nos outros países. Né? Então, estou a falar em função daquilo que estamos a ver aqui. Teve também um esforço, a Ordem dos Arquitetos, pelo menos a Ordem dos Arquitetos, mas a Ordem dos Arquitetos, ultimamente tem tocado muito nesse ponto da migração, BIM, e já se fala mais em BIM. Exatamente. Pois, né? Porque a gente não basta apenas o 3D. O 3D nos dá sim uma visualização, facilita muito o cliente ter uma percepção daquilo que é o seu edifício, mas a questão do BIM acaba elevando mais o nível, né? Nos põe num patamar de termos a obra na nossa palma da mão, no nosso computador. Né? Então, meus caros, mais uma vez, apelar que sigam o nosso canal, não se esqueçam de ativar o sininho,
deixarem as vossas contribuições, nos ajudarem também a identificar mais temas que possam ser abordados aqui no nosso podcast, né? Porque pá, esse podcast aí acaba sendo mais uma plataforma que vem para contribuir de forma educativa os nossos clientes, os nossos estudantes e profissionais também da área, né? Por isso, estamos já na reta final, como sempre. Nós pedimos sempre aos nossos convidados, hoje são convidados colaboradores, que nos deixam cada um nos deixa uma ou duas dicas, né, sobre o nosso tema. A minha dica vai para os engenheiros em geral, para focarmos mais no BIM, porque depois de emigrar para o BIM eu percebi que os arquitetos estão realmente muito mais avançados na utilização do BIM, de forma geral, assim, o BIM no seu todo em relação à área da engenharia. Então, a primeira dica é para investirmos mais BIM, no melhorarmos, apesar de que boa parte dos engenheiros preferem mais a vida do campo do que de projetos. E é sempre bom, né? Porque aquilo aumenta não só o conhecimento daquilo que são as características das obras e projetos em si. Dica muito boa, caríssimo engenheiro. E agora, nosso arquiteto, qual é a dica que deixaria para os nossos internautas? Bom, organização. Eu acho que um projeto desorganizado nunca acaba. Então, isso é um princípio que até podia servir não só para o bem, mas para tudo quanto é projeto. Muito bom, muito bom. Muita organização aqui, conforme o nosso arquiteto Elivel, né? Os programas BIM sempre nos ajudam a estar mais organizados, né? A poder criar tarefas de forma selecionadas, né? Minha dica de hoje é: BIM não é apenas... Não podemos ver o BIM como programas de desenho. BIM é uma tecnologia que vem facilitar os projetos e a fase de construção, né? Vem diminuir, vem estreitar laços de maneira a diminuir o máximo os erros que são cometidos. Por isso, vamos aderir ao BIM, porque com BIM nós temos projetos mais eficazes e com menos chances de terem erros. Muito obrigado. Meus caros, esse foi o programa Arqueiros Podcast. Estamos já no 8º programa da temporada. Então é mais ou menos isso, não é? Falamos sobre o BIM no dia de hoje. Tentamos de forma muito generalizada ainda para nós, porque também tem sido uma tarefa muito desafiadora, né? Falamos aquilo de forma geral, o que é que tem acontecido aqui na Ângela. Nos outros programas nós prometemos também sermos mais específico, vamos analisar um projeto em si, totalmente feito em BIM, onde nós vamos aqui mostrar na nossa tela. O nosso caro ouvinte, caro internauta, vai poder acompanhar um projeto feito pela Ângelo 100% BIM, desde a arquitetura e todas as outras especialidades de engenharia. Muito obrigado. O Ângelo, a confiança em Deus é a nossa pedra angular.